Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Reflexões Espíritas desta quarta-feira. Desejo a todos um feliz e abençoado dia. E para a reflexão de hoje, ao abrirmos a esmo o Livro dos Espíritos, nos deparamos com a famosa questão 919. A referida questão está lá na parte terceira, no capítulo 12, que trata da perfeição moral, mas especificamente no item conhecimento de si mesmo. E quem responde essa bela questão é ninguém menos que o grande Espírito Santo Agostinho. Ele mesmo, Aurélio Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos filósofos da filosofia patrística, considerado um dos pais ou um dos doutores da Igreja Católica. Este grande espírito, que se identificou como que animou aquele importante personagem da história da humanidade e que nasceu em 354 d.C., na cidade de Tagaste, um território na época sob domínio do Império Romano. Agostinho, que fora filósofo, pensador, grande escritor e professor de retórica, e que disse que o tempo é algo que ele sabe o que é, mas não sabe responder caso seja perguntado. Isso leva o interlocutor a pensar algo que seria muito importante nos nossos dias: o conhecimento intuitivo. E Agostinho, sem dúvida, cultivava e respeitava esse tipo de conhecimento. Mas vamos à questão. Allan Kardec submete ao espírito que se apresenta a prestar-lhe esclarecimento aquele dia, e que até então ele, Kardec, desconhecia sua identidade, a seguinte questão: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O espírito então lhe responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec, comentando e também já questionando em seguida, o seguinte: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E eis que o benfeitor responde de forma amorosa, ampla e detalhada. Ao meu ver, é uma das mais belas respostas do Livro dos Espíritos, pois que é uma diretriz. O espírito, naquele momento, ele responde a Kardec com uma diretriz que devemos todos nós tomarmos para nossas vidas, introjetarmos em nós como uma prática constante. Respondeu então o espírito: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizesse alguma coisa que, feita por outrem, censurarieis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais,
Se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ou entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada se pode ser ocultado? Examinai o que pudesse ter roubado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. E continua então o amoroso benfeitor. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais no trem, não podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem receio o despertar na outra vida. E para finalizar, segue o benfeitor. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar a verdes que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e provações temporárias? Ora, que é esse descanso de alguns dias, turvados sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá esse outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendam esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Ao final, assina Santo Agostinho. Que bela mensagem, meus irmãos. E que linda diretriz. Pouco posso eu comentar a respeito de tão bela resposta. Mas tomemos
como conselho, como ideia. Relermos essa questão diariamente para introjetarmos em nós esta bela diretriz e acostumarmos a diariamente, ao final do dia, como conselha o amoroso benfeitor, a interrogar-nos desta forma como ele indica. Por certo, descobriremos um grande caminho. Jesus, quando nos ensinou que devíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e muitas vezes questionamos: como faço eu para amar a mim mesmo? Qual o caminho para conseguir, para lograr este êxito? Eis o caminho, meus irmãos. Santo Agostinho, este amoroso benfeitor da humanidade, nos detalha aqui o caminho que resume a máxima do Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eis aqui o caminho para amarmos-nos. E por certo, quando aprendermos a nos amar realmente, quando nos descobrirmos através desse caminho maravilhoso, saberemos amar e valorizar nosso próximo. Então, reconheceremos a grandiosidade da divindade. Desejo a todos um agradável dia e até amanhã com o nosso programa de número 5 de Reflexões Espíritas.